dia. Bem, vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 11. A gente vai ler versículo 1 até o versículo 44. Ô João, aproveita que você está aí, aumenta um pouquinho o volume da minha voz, por favor. Bom, diz assim o texto, João, capítulo 11, verso 1. O homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava na morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus que vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até um túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal,
porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Pai, essa é a tua palavra, nós a lemos nessa manhã. Pai, nesse momento eu te peço pelo teu Espírito Santo que o Senhor me guie na exposição da tua palavra e na aplicação dela, Pai. Que o Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil para a tua palavra, que ela possa crescer, multiplicar e dar frutos, Pai, em nossas vidas. Pai, que eu não seja um empecilho para o Senhor nessa manhã, Pai, mas antes que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Se nós oramos, te agradecemos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, a morte. Morte talvez seja aquele inimigo que todo ser humano tem em comum. É improvável e é incomum você encontrar uma pessoa que, ao falar de morte, fale de modo tranquilo, alegre, sem se sentir incomodado com esse tema. Morte, ela tem a capacidade de tirar a nossa paz, o nosso sono. Ela projeta em nós, ela gera em nós medo. A morte, então, de alguém que nós amamos, ela é devastadora. Por quê? Porque ela parece que, na morte de alguém que nós amamos, nós morremos 2 vezes. Morremos porque perdemos alguém que amávamos e morremos porque, junto dessa pessoa, se vão momentos que nós não poderemos repetir. Então parece que a gente morre 2 vezes quando a gente perde alguém querido. E veja, parece que a morte, o ser humano não foi feito para a morte não combina com o ser humano. Uma rápida olhada no WhatsApp ou nas redes sociais, principalmente Instagram, por exemplo, você vai ver pessoas postando os seus processos de emagrecimento. Por quê? Porque querem melhorar a qualidade de vida e viverem melhor e viverem mais. Pessoas fazem procedimentos estéticos a fim de manter uma aparência mais jovial. Por quê? Porque a velhice é sinal de que a morte está cada vez mais próximo, mais perto. Tem um clipe de uma música chamada Save Me, da banda Nickelback, que eu gosto muito desse clipe. Por quê? Porque ele mostra que todo ser humano ele tem uma contagem regressiva. Todo ser humano tem um cronômetro marcando o tempo dele aqui nessa terra, dizendo que a nossa vida aqui ela é passageira. Alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo, mas todos nós um dia chegaremos no cronômetro zerado. A nossa vida aqui nessa terra ela vai passar. E a morte, ela é o marcador que finaliza a vida aqui nessa terra. E é por isso que no nosso imaginário, no nosso inconsciente, a morte ela é tida como um fim. Ela encerra a vida, ela encerra um ciclo, ela encerra relacionamentos. Ela encerra. Mas Jesus ele tem uma visão e uma perspectiva sobre a morte diferente. E essa visão, essa perspectiva que Jesus tem a respeito da morte, tudo que a morte traz consigo, porque a morte traz consigo a dor, o sofrimento, juntos. Essa perspectiva de Jesus, que ele tem sobre a morte, sobre a dor e sobre o sofrimento, ele deseja compartilhar com todos nós. E tem um caminho pelo qual ele nos permite acessar essa visão, essa perspectiva que ele tem a respeito da morte. E é sobre isso, é sobre essa perspectiva e essa visão que Jesus tem da morte que nós conversaremos nessa manhã.
olhando para esse texto. Então vejam, os primeiros versículos, eles nos mostram que Jesus enxerga na morte uma oportunidade de glorificar a Deus. Enquanto para nós a morte pode ser um instrumento de dor e sofrimento, Jesus olha para ela e enxerga nela uma oportunidade de glorificar a Deus. Como assim? Vamos olhar para o texto. Olha só, o verso 1 fala que um certo homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia. Betânia aqui é um vilarejo que ficava muito próximo a Jerusalém, né? O próprio texto nos diz que ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E é interessante que esse homem chamado Lázaro, ele era irmão de Maria e de Marta. E é interessante que João, no versículo 2, ele nos antecipa algo que ele só vai relatar no capítulo 12, que é o quê? O fato de Maria, certa vez, enxugou os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, né? Ela derrama um perfume de puro nardo nos pés de Jesus e usa o próprio cabelo para enxugar os pés de Jesus. Então, João está dando a entender que essa história, esse ato de Maria para com Jesus, ele era conhecido de todo mundo. É como se João estivesse trazendo para a memória dos seus leitores esse fato. Olha, essa Maria é aquela que ungiu os pés do Senhor Jesus. Entendeu? Como, tipo assim, quem é Maria? A gente tem a mania de dizer, ó, quem é o Tiago? Tiago é o marido da Carla, é o pai do Lucas, né? João está dizendo isso. Essa Maria é aquela que enxugou os pés de Jesus. Ele está localizando os seus leitores, para que eles possam entender de quem que se trata, que família é essa, quem é Lázaro, quem é Maria, quem é Marta. Ele está apontando para essa família. E é interessante que, ao que tudo indica, Jesus tinha um relacionamento pessoal e íntimo, de amizade com Lázaro e com as suas irmãs. Jesus era íntimo dessa família. Isso nos mostra um aspecto de Jesus que, por vezes, nós perdemos na leitura das Escrituras. É de que Jesus, como qualquer outro ser humano, ele também tinha suas afinidades, como nós temos. Quem frequenta aqui a missão sabe muito bem a proximidade que eu tenho com o Tiago e com alguns outros irmãos aqui na igreja. Isso é normal e é natural do relacionamento humano. Assim como eu tenho afinidade com alguns aqui mais do que com outros, você também tem as suas afinidades, os seus relacionamentos mais próximos. E Jesus tinha os dele. E Lázaro, Marta e Maria eram pessoas próximas de Jesus. Pessoas que o João vai dizer que Jesus amava. E é interessante que aí no versículo 3, a gente tem Jesus recebendo a notícia de que aquele a quem Jesus amava estava doente. Um amigo de Jesus, alguém que Jesus tinha como autoestima, essa pessoa está doente. E no verso 4, diz que Jesus, ao receber essa notícia, ele diz o seguinte: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja, Jesus olha para o sofrimento e para a dor humana e ele enxerga uma oportunidade de glorificar a Deus. Na semana passada, o Nixon esteve aqui e nos mostrou como Jesus, ao olhar para um cego de nascença e chegar perto dele, os seus discípulos perguntarem: quem pecou, seu pai ou sua mãe? Jesus fala: olha, nem o pai, nem a mãe, nem o próprio cego, mas essa doença é para a glória de Deus. É verdade e é fato que nem sempre a gente tem claro para nós como a dor e o sofrimento podem glorificar a Deus. Nem sempre a gente vai ter um final feliz quando estiver de frente para a morte. Às vezes a gente vai ter que encarar e lidar com a morte mesmo, vai ter que passar pela morte. A morte talvez vai ser o único caminho. Mas a gente pode ter a certeza, por todo o relato das Escrituras, e pela vida de Jesus e os encontros que Jesus teve com pessoas sofrendo, com pessoas em dor, com pessoas angustiadas, é que mesmo a dor, mesmo a angústia, mesmo o sofrimento, eles são instrumentos para a glória de Deus. Deus vai usá-los para que a glória dele seja manifesta aos homens. E não à toa o catecismo de Westminster começa com a primeira pergunta dizendo: qual o fim principal do homem? Qual o propósito principal do homem? E o próprio catecismo vai dizer: glorificar a Deus
e gozá-lo para sempre. Pensando no catecismo e desenvolvendo seu raciocínio, John Piper vai dizer que o seguinte: Deus é mais glorificado em nós, quanto mais satisfeito estamos nele. Se tudo isso for verdade, se o que Jesus nos ensina a respeito do sofrimento é que ele é um instrumento, uma oportunidade de Deus ser glorificado, e se o propósito do homem é glorificar a Deus, e Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele, então o desafio de todo cristão, diante da dor e do sofrimento, é encontrar contentamento em Deus. É encontrar contentamento em Deus, satisfação em Deus, mesmo diante da dor, do sofrimento e da morte. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio que todo ser humano tem. Mas veja, algo que a gente não pode perder de vista é que Deus, mesmo nos permitindo passar pelo sofrimento, Ele não nos deixou de amar. Talvez, para encontrar essa satisfação em Deus, para a gente poder, diante da dor, do sofrimento e da morte, ainda assim poder encontrar algum tipo de contentamento em Deus, é necessário o primeiro passo, nos lembrar que Deus nos ama, mesmo permitindo que o sofrimento, a dor e a morte cheguem até nós. Veja só, João, nos versos 5 e 6, ele deixa isso bem claro, ele enfatiza, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E aí no verso 6 diz, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Isso aqui é interessante, por quê? Porque quando vem a dor, quando vem a morte, vem o sofrimento, às vezes a nossa tendência é perguntar, aonde está Deus? Aonde Deus está? Como se diante da dor e do sofrimento, Deus se ausentasse e Ele retirasse de nós o seu amor, como se Deus só nos amasse nos momentos em que nós podemos experimentar de felicidade e de alegria nessa vida. Mas deixa eu te dizer, Deus te ama e mesmo na dor e no sofrimento, Ele quer que você experimente do amor dEle. Ele quer que você ainda tenha essa confiança e essa certeza de que Ele te ama, mesmo diante da dor e do sofrimento, mesmo diante da morte. Veja, e a gente tem que lembrar e entender que quando Deus permite que essas coisas aconteçam conosco, é porque Deus, Ele nos enxerga como filhos. E diferente de nós que somos falhos como pais e mães, Deus não falha. Veja só, eu como pai do Benjamin, eu fico preocupado com as coisas com qual ele vai pegar, vai brincar, as coisas que ele vai fazer. Então, às vezes, lá em casa, o desafio é ficar atento àquilo que ele vai mexer. Por quê? Porque, de repente, ele pode estar puxando uma mesa lá e algo cair em cima dele e machucá-lo. E a minha tendência como pai é querer o quê? Evitar que ele faça aquilo ali, para que ele não se machuque. A gente quer proteger nossos filhos. E por melhor que nós sejamos, por mais consciente que sejamos da educação que a gente tem que proporcionar aos nossos filhos, por vezes nós tornamos eles pessoas insensíveis à dor, pessoas incapazes de averiguar o perigo, de perceber perigo perto deles, porque protegemos demais os nossos filhos. E Deus, Ele, diferente de nós que erramos a mão na educação dos nossos filhos, às vezes protegemos demais ou protegemos de menos, Ele não falha. Ele não falha. E como um pai que quer nos educar, Ele nos permite passar por circunstâncias que às vezes vão ser dolorosas, vão causar sofrimento, que às vezes vão ser difíceis de superar. Mas como um pai, Ele já está vendo coisas lá na frente. É como quando eu tinha dificuldade com o para-casa, eu lembro muito bem que, às vezes, eu desistia muito fácil de tentar resolver os problemas, principalmente matemáticos, eu gostava muito de matemática, e, às vezes, quando eu começava a encontrar alguma dificuldade, rapidinho eu desistia. E meu pai, ele tinha a seguinte metodologia comigo. Você tentou já alguma vez? Aí eu falava, tentei. Aí ele, então, dizia, olha, tenta, então, uma segunda vez. Procure fazer algo diferente dessa vez. Procure fazer algo que você não fez
reveja os cálculos, recomece tudo de novo, reveja as fórmulas. E eu ia lá, fazia tudo de novo, e às vezes não conseguia chegar a uma solução. E aí meu pai fazia o seguinte: olha, então tenta mais uma terceira vez. Se na terceira vez você não conseguir, então você volte que nós dois vamos juntos resolver esse problema. E ele fazia assim comigo, para que ele me educasse ao que? A tentar resolver o problema pelas minhas forças e tal, a fim de que eu não fosse uma pessoa dependente dele para tudo. Meu pai queria promover a independência da minha parte. E veja, Deus está trabalhando em nós, e as Escrituras vão dizer isso, para que a gente chegue à maturidade, à imagem, à estatura, na verdade, de varão perfeito, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso Ele vai permitir que passemos por circunstâncias a fim de moldar o nosso coração, o nosso caráter e nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Então, mas veja, então a gente precisa passar pela dor e pelo sofrimento para que nesse processo a gente possa então aprender a enxergar a dor e o sofrimento como uma oportunidade de glorificar a Deus. Coisa que Cristo faz, enxerga facilmente por ter a natureza do Pai, mas que Ele provou de tentação e limitação humana estando na carne humana. Então veja, até Cristo, sendo Filho de Deus, gerado do próprio Pai, quando Ele esteve na forma humana, Ele teve que encarar a dor e o sofrimento e se exercitar em olhar para aquilo como uma forma de glorificar a Deus. E aí, então, nós somos apresentados ao grande problema do ser humano, que impede que o ser humano veja a dor, o sofrimento e a morte como uma oportunidade de glorificar a Deus. E qual é esse? Qual é esse problema? É a falta de fé. Jesus aqui, diante da morte de Lázaro, ele vai se encontrar com seus discípulos, e a gente vai ver que os discípulos têm medo de morrer. Ele vai encontrar com as irmãs de Lázaro, que estão em luto por causa da morte de Lázaro. Ele vai se encontrar com a multidão que estava lá para consolá-las, e vai se encontrar com o próprio Lázaro. E sabe qual é a maior dificuldade de todas essas pessoas? É a falta de fé. A falta de fé. Veja só. Os discípulos, verso 8. No verso 7, melhor. Jesus disse: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, olha que interessante, Jesus acaba de afirmar: Lázaro morreu. Mas Jesus disse: por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. E é interessante. Interessante notar que diante da ameaça de morte, é comum o ser humano ter medo. É comum nós agirmos como os discípulos de Jesus. Porque veja, começou dizendo que Jesus tinha que ir para Betânia, certo? Por que Jesus tinha que ir para Betânia? Porque no capítulo 10, se você ler lá o verso 39 e 40, você vai ver que Jesus tem que sair de Jerusalém, e aí o texto vai dizer que ele atravessa para o outro lado do Rio Jordão. Por quê? Porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Não só Jesus, mas quem estivesse com ele, os discípulos também. Então não à toa que os discípulos estão com medo, porque voltar para a região de Jerusalém, voltar para Betânia, é voltar para perto de Jerusalém. Ou seja, é voltar para o risco de morte. É se colocar numa situação em que a sua vida pode ser tirada.
Eles podem chegar lá e os judeus já estarem lá esperando Jesus, sabendo que Jesus ia para lá, e pedra neles, morte na certa. Então a reação dos discípulos é a reação de qualquer um de nós diante da morte. Ter medo mesmo. A gente tem medo. E quando a gente se coloca nessa situação? É quando o diagnóstico que você não esperava, de uma doença que pode te levar à morte, aparece. É quando acontece um acidente inesperado. É quando por situações da vida, você vai se colocando em situações que nem a sua própria segurança você pode garantir mais. E a morte, ela começa a bater na nossa porta ali. E é comum, nesse momento, vir junto da morte um medo. Um medo. O medo de morrer. Por quê? Porque para nós, para o ser humano natural, aquele que ainda não passou por esse processo de conversão e ainda não recebeu a mente de Cristo, ele olha para a morte e vê nela um fim. Um fim. Algo que encerra a vida. E junto dela, encerra também a fé, a esperança e a expectativa de dias melhores, de um novo céu e uma nova terra. Mas Jesus olha para esses momentos e enxerga neles a oportunidade de gerar fé no coração dos seus discípulos. E é interessante que Jesus usa uma analogia aqui sobre andar no dia, que é muito interessante. Andar no dia aqui, ou andar de dia porque vê a luz do mundo, veja, gente, quem é a luz do mundo? Jesus está se referindo a ele. Jesus está dizendo, olha, o dia não tem 12 horas, ele está usando um conhecimento comum. O dia tem 12 horas, ou seja, do nascer do sol ao pôr do sol, você não tem 12 horas de iluminação? Não é o momento mais propício para o ser humano fazer suas atividades e andar pela cidade, porque, em tese, é o momento em que ele tem mais segurança? Jesus está dizendo o seguinte, andar de dia, porque ver a luz deste mundo, é andar comigo. Eu sou a segurança que vocês precisam para encarar a morte. Andem comigo e vocês não terão o que temer. Andem, confiem nas minhas palavras e vocês verão a luz brilhar diante de vocês. Vocês verão Cristo brilhar diante de vocês. A fé de vocês será renovada. É isso que Jesus está chamando os seus discípulos a fazer. Não à toa ele fala, vamos, nosso amigo precisa ser despertado. É como se ele dissesse, vamos, confiem na minha palavra, venham, caminhem comigo, que vocês verão algo excepcional acontecer. E é esse o convite de Jesus, para quando nós estamos diante da morte, olhar para Ele, confiar nas suas palavras e caminhar, para que no final a gente possa ver a luz dele brilhar diante de nós. E enquanto eu estava lendo esse texto e pensando nessa analogia de Jesus, eu lembrei de um fato que, se você pesquisar na internet, você encontra com muita facilidade esse testemunho. É a história da Jaque Dantas. Jaque Dantas é a esposa falecida do Mauro Henrique, ex-vocalista da banda Oficina G3. Quando o Mauro Henrique estava na banda Oficina G3, ele entrou na banda em 2009, em final de 2008, início de 2009, e eles lançaram um CD chamado Depois da Guerra, que ficou conhecido como DDG. Esse CD, ele é tão excepcional, que ele rompeu a barreira do gospel e o Oficina G3 conseguiu fama mundial, a ponto do Metallica, por exemplo, que é uma das grandes bandas de rock do mundo, passar a ouvir a Oficina G3 depois desse CD. E elogiá-los publicamente em seu perfil nas redes sociais. E não só isso. Esse CD ele foi tão grande que ele levou a banda a conquistar o maior prêmio da música latina, que é o Grammy. E isso aconteceu no ano de 2011. Então a banda estava no auge, no ápice dela.
Só que em 2012, no início do ano, a esposa do Mauro é diagnosticada com um câncer raro. Um câncer que era agressivo, que provocou muita dor e sofrimento a ela. E se você fizer uma busca rápida no YouTube, procurar lá, Mauro Henrique e esposa, você vai ver alguns vídeos que Mauro gravou com a esposa dele no hospital, eles cantando louvores, e ela dando o testemunho dela, e em momento nenhum você vê essa mulher abatida. Em momento nenhum você vê essa mulher triste. Muito pelo contrário, Mauro conta que quando ela estava para se despedir deles, ela sabia que os dias dela estavam se encerrando, que ela não tinha muito tempo de vida. Ela disse assim para o Mauro e a sua irmã: olha, vocês sabem que eu estou na vantagem. Vocês vão ter que ficar aqui lutando e brigando contra o seu pecado, contra as suas mazelas, contra as suas dificuldades em confiar em Cristo. E eu estou indo me encontrar com Ele. E é essa mulher que compôs uma das melhores músicas que o Oficina G3 já cantou até hoje. E que no refrão diz o seguinte: posso descansar em Ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre Ti e leve estarei. Uma mulher na cama de hospital, prestes a morrer, compôs essa música, dizendo: eu estou leve, eu estou tranquila, porque eu tenho o meu mestre que carrega o fardo comigo, o fardo da morte. Ela, diante da morte, conseguiu ver a luz de Cristo brilhar sobre ela. E ao invés de fixar na morte e entender que a morte era o fim, olhando para Cristo, ela pôde ter esperança. Ela pôde enxergar para além da dor e do sofrimento dela. Ela pôde ter esperança de dias melhores, encarar o agora de modo leve. Essa mulher que sabia que estava prestes a morrer é que diz que se o fardo estiver pesado, eu posso colocar sobre ti e leve ficarei. Então há uma possibilidade para nós de encarar a dor, a morte, o sofrimento de modo alegre e leve. Como? Olhando para Jesus e confiando em suas palavras. Por meio da fé. Por meio da fé. E veja, assim como a Jaque ela não foi poupada da morte, Lázaro não foi poupado também. Ele morreu. Ele morreu. E ao que tudo indica, Jesus só se pôs a caminhar para Jerusalém, ou para Betânia, né, mais especificamente, quando ele já sabia que Lázaro estava morto. E ao chegar em Betânia, já tinha passado 4 dias desde que Lázaro tinha morrido. E aqui tem algo muito importante que a gente precisa entender a respeito do contexto da época. E por que João faz questão de colocar que se passou 4 dias. É porque naquela época existia uma superstição de que após a morte de uma pessoa, a alma ficava vagando próxima do corpo por pelo menos mais 3 dias, tentando voltar para o corpo. Então, dentro do prazo de 3 dias, era capaz de uma pessoa ser ressuscitada. Mas no 4º dia já não era. Por quê? Porque é o momento em que o corpo já está apodrecendo. Já não tem mais solução. Então João está dizendo aqui claramente, olha, Lázaro estava morto definitivamente. Aquelas pessoas já não tinham mais a expectativa e a esperança de ver Lázaro vivo. E é interessante que isso se confirma no encontro de Jesus com Marta. Veja, verso 20 diz que Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Isso aqui é muito interessante. Diante da morte, principalmente da morte de alguém que a gente ama,
É muito comum a gente tentar buscar nas nossas crenças, buscar naquilo que de alguma forma nos traz segurança, repouso. Então não é muito difícil você ver pessoas, assim, sou até meio insensível, mas não é muito difícil você ver pessoas tentando consolar um enlutado, dizendo, olha, Deus sabe de todas as coisas. Né? É até insensível, assim, soa meio errado, mas qual é a tentativa dessa pessoa? É trazer o enlutado para algo que faça sentido para ela, que possa trazer segurança para aquela pessoa, é trazer à memória daquela pessoa as crenças dela, as crenças fundamentais dela. Então, é muito comum você ver nessa situação em que alguém enlutado, que crê em Deus, busca consolo nos seus amigos, a própria pessoa também se dá essa resposta. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E é comum, no momento da dor, do luto, a gente tentar buscar essas respostas racionais para aquilo que nós estamos passando, a fim de buscar algum chão seguro para poder repousar e encontrar algum tipo de consolo, algum tipo de descanso. E aí é interessante, porque nesses momentos, o que Jesus deseja não é que nós nos relacionemos com uma ideia de quem Deus é ou daquilo que Deus pode fazer. Mas Ele quer que nós nos encontremos diretamente com Ele. E confiando e crendo em quem Ele é, aí sim, possamos experimentar uma renovação da nossa fé. Veja o que Jesus responde para Marta. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. E é interessante, Carson, quando ele vai comentar essa passagem, ele usa a seguinte expressão, essa é a obra-prima da ambiguidade. Como assim, a obra-prima da ambiguidade? Pensa só, você, diante de Jesus, você não sabia, e aqui, no caso, Marta não tinha expectativa de que Jesus ressuscitasse Lázaro, tá? Mas imagine então você, diante de Jesus, você não está com a expectativa de que ele ressuscita Lázaro. Mas aí ele vira para você, olha, seu irmão há de ressurgir. Essa afirmação vindo de Jesus, ela é ambígua, por quê? Porque Jesus pode fazer com que Lázaro volte à vida naquele exato momento, naquela exata hora. Mas não só isso. Jesus também é quem garante que Lázaro possa ressurgir no dia dos mortos. Por isso é a obra-prima da ambiguidade. Porque ali nós temos duas verdades fundamentais sendo afirmadas em uma só frase, mas que requer uma revelação da parte de Cristo. Porque se for pelo nosso coração incrédulo, a gente vai pensar, não, Senhor, eu sei que Lázaro vai ressurgir no último dia. E veja, essa resposta de Marta é uma resposta que, para aquela época, ela é teologicamente correta e ortodoxa. Melhor do que a resposta que um saduceu daria, por exemplo, que o saduceu não acreditava na ressurreição dos mortos, que era um tema que dividia os judeus naquela época. Vai ter ressurreição dos mortos ou não vai ter? E aqui, quando Marta diz, não, Senhor, eu creio que ele vai ser ele vai ressurgir no último dia, ela está sendo ortodoxa. Ela está dando a resposta correta, mas ela não está compreendendo quem está diante dela. Então Jesus vira para ela e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí, vamos pensar um pouco nessa afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Jesus está dizendo que é nele que está contida a possibilidade de um morto voltar a viver. Sem ele, morto algum pode reviver. Seja aqui e agora, seja no último dia. Mas Jesus não só contém a possibilidade da ressurreição de um morto, mas Jesus contém em si
a verdadeira vida. Então Jesus está dizendo: Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição, eu sou a possibilidade de que um morto possa voltar a viver. E eu sou a vida que vale a pena ser vivida, vida essa que se estende para além daqui, que vai para a eternidade, não à toa ele vai continuar. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. O que Jesus está querendo dizer? É que a vida que eu tenho, que se estende para a eternidade, ela pode ser experimentada aqui e agora, Marta. E você pode ver e experimentar da ressurreição aqui e agora e da vida que eu tenho para dar aqui e agora. Então Jesus faz a pergunta, que é a pergunta que você tem que responder nessa manhã. Você crê nisto? Você confia nas palavras que eu estou te dando? E não só isso, na apresentação que eu estou fazendo de mim a você, da revelação que eu estou dando de mim a você? Então Marta usa e dá a resposta que João espera que todos os seus leitores deem ao ler o seu evangelho. Porque veja, João no capítulo 20 vai dizer que ele escreveu esse evangelho para que todos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual é a resposta que Marta dá? Eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Ela até acrescenta algo a mais, como que dissesse: eu entendo que sem a sua vinda nós estaríamos perdidos. Você é o caminho pelo qual podemos ser salvos. Eu creio, Senhor, eu creio no Senhor, mesmo não entendendo tudo isso que o Senhor está me explicando, mas eu creio. Mesmo com uma fé incipiente, uma fé cambaleante, que não consegue ver tudo, porque veja, Marta, ela ainda demonstra uma certa fé em Cristo. Olha, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter curado, mas eu ainda sei que se o Senhor pedir a Deus, Ele vai te ouvir. E veja, mas ela não estava na expectativa de que Jesus ressuscitasse Lázaro ali agora. A fé dela talvez fosse para que Jesus desse algum tipo de alívio, de conforto para elas ali naquele momento. Alguma esperança para que elas continuassem a viver. E a resposta de Jesus é: eu sou a sua esperança. Eu sou a vida que vale a pena ser vivida. Eu sou a continuação da sua vida. A morte e o luto por Lázaro não é o final para você, mas uma oportunidade de você ser renovada na sua fé em mim. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, a gente tem um encontro de Jesus com Marta, com Maria. E é interessante que enquanto Marta ela tenta racionalizar a situação, Maria ela já é mais visceral. Ela já só quer chorar, ela só quer se expressar diante de Cristo. E ao ver Cristo, né, ela se joga aos pés dele, né? Diz o texto que quando Maria ouviu que Jesus estava chamando ela, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aqui é interessante, que o texto vai dizer que Jesus olha para ela e olha para a multidão que estava com ela. Aqui tem umas coisas que vale a pena a gente entender aqui. Quem é esse público que está chorando diante de Cristo? Quando alguém morria naquela época, era comum você contratar choradeiras profissionais. Pessoas que iam para o velório para chorar junto dos enlutados. Então, dentro desse grupo de pessoas, você tem essas choradeiras profissionais. Por isso, elas, ao verem Maria sair correndo, elas estão indo atrás. Porque elas imaginavam que ela estava indo para o túmulo, então ela precisava de alguém para consolar.
mas o texto diz que eram muitos judeus. Isso indica que a família de Lázaro, Marta e Maria era uma família importante naquela região. E importante, você pode entender como também bem financeiramente. Não à toa, Maria vai derramar um perfume de puro nardo, que era algo caro para aquela época. Então era uma família importante na região. Então você tinha um grupo de pessoas ali, que estava ali especificamente para consolar os enlutados, mas você tinha um apego populacional muito grande àquela família. As pessoas entendiam que aquela família era importante, então tinha muita gente lá. Eram muitos judeus. E aí Jesus olha para Maria e para esses judeus, chorando, e o texto diz que ele se comoveu e agitou-se no espírito e se comoveu. Essa palavra agitou-se era uma palavra que ela é até de difícil tradução, por quê? Porque ela fala de um profundo e intenso sentimento que leva a pessoa a visivelmente estar alterada. É isso que o texto está dizendo. Jesus ficou visivelmente alterado. E aí logo em seguida a gente tem um versículo, talvez um dos mais emblemáticos da Escritura. Jesus chorou. Então, Jesus olha para aquela situação, aquilo ali agita ele de tal forma, ele pergunta onde está o corpo, onde puseram o corpo, eles chamam Jesus para ver, e o texto diz que Jesus chorou. É muito comum nos nossos dias, a gente olhar para essa expressão, Jesus chorou, e cair no erro do sentimentalismo. Olha, e falar como os judeus mais piedosos da época de Jesus, né, que viram a situação, falam, olha como Jesus amava Lázaro. E resumir o choro de Jesus a simplesmente a tristeza por ter perdido seu amigo. Mas veja, gente, como Jesus agora está chorando, sendo que anteriormente ele tinha dito que se alegrava pelo fato de não estar lá? Estranho, né? Será que Jesus é ambíguo, esquizofrênico? Não. É porque realmente Jesus, ele se entristece pela morte do seu amigo, mas mais do que se entristecer pela morte do seu amigo, Jesus se entristece pelo que o pecado, a falta de fé, a morte, a dor e o sofrimento fazem com o ser humano. Olha que confusão. Pessoas estão tão afetadas pela morte que precisam de outras serem contratadas para consolá-las. E um outro grupo de pessoas vem e quer estar ali presente daquela situação a fim de experimentar de alguma coisa, ou consolo para a família, ou mostrar que se importa. Gera uma confusão. E é isso que a dor, o sofrimento e a morte causam no ser humano. Confusão. Mas aí Jesus também está entristecido. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas, olhando para Jesus, vendo para Jesus, olhando para Jesus, pôde ver a possibilidade de vida ali. Então Jesus está triste pela falta de fé desse povo, que como uns pagãos, diante da morte, estão se entregando ao choro e à dor. E veja, Cristo não repreende a dor e o choro. O que Ele quer para nós é que essa dor e esse choro nos leve à fé nele. Porque ela não é o fim. A morte não é o fim para Cristo. Então Ele chora. Ele chora diante de toda a confusão que a morte tem causado no meio do ser humano. E porque eles também não conseguem olhar para além das coisas terrenas. Os mais piedosos falam, olha, como ele o amava. Mas aqueles mais incrédulos diziam, ai, vem chorar agora? Por que não apareceu aqui para curar ele? Ele deu visão para um cego. Ele podia muito bem ter curado seu amigo. Aí agora vem chorar. Tá vendo? E aqui,
Quando Jesus, então, chega diante, a incredulidade, a falta de fé das pessoas se torna cada vez mais evidente. Olha só. Agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Ou seja, o que você está arrumando? Não tem solução, já era, acabou. Olha como, desde o princípio, o problema aqui nessa narrativa é a falta de fé dos discípulos, falta de fé das irmãs, a ponto de que Jesus tem que repreender Marta, dizendo: olha, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Você insiste em ter um coração duro, em não confiar, em não se entregar às palavras que eu dei a você, a revelação que eu dei de mim a você. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Jesus olha para a morte e vê uma oportunidade de glorificar a Deus. Mas não sem produzir frutos na vida das pessoas que experimentam isso. Qual o fruto que Jesus desejava produzir nos seus discípulos? Fé. Qual o fruto que ele desejava produzir nas irmãs enlutadas? Fé. Qual é o fruto que ele desejava produzir na vida da multidão? Fé. Deus não faz nada à toa. E a gente pode crer que Ele está trabalhando para que no final nós possamos crer nele. Possamos ter fé. Fé nele, fé renovada. E é interessante que Jesus ele poderia simplesmente ter mandado Lázaro levantar. Ele já falou: eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele faz questão de que as coisas aconteçam do modo que elas acontecem, para que as pessoas no final venham a crer. Então mesmo a dor, o sofrimento e a morte na sua vida, você pode crer que é um instrumento de Deus, para que no final você possa crer cada vez mais nele. Você possa confiar cada vez mais em Jesus. E olhando e confiando em Jesus, possa ver a luz dele brilhar e possa andar seguro pela sua vida. A gente gosta de ler o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente não gosta de afirmar, como o salmista afirma, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que o salmista não teme mal algum? Porque o Senhor está comigo. Na hora da dor, do sofrimento, da morte, a gente quer tomar a rédea das coisas. E quer buscar nós mesmos, por nossas forças, a solução. E esquece de descansar na resposta que Deus tem a dar para nós. Creiam e verá a glória de Deus. Então esse é o significado de Jesus ressuscitar Lázaro. É que Ele quer produzir fé. E veja, por que o coração dos discípulos, de Maria, de Marta, da multidão, tinha dificuldade em crer em Jesus? Porque os discípulos, as irmãs enlutadas, a multidão, você e eu, estávamos mortos como Lázaro. Lázaro estava morto fisicamente, mas tanto os discípulos quanto as irmãs enlutadas, a multidão, eu e você, nós estávamos mortos espiritualmente. Tínhamos um coração de pedra e Jesus precisa operar um milagre na nossa vida para que a gente creia. A Bíblia diz que o milagre que Jesus opera
é tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, para que Ele possa escrever suas leis, seus mandamentos em nossos corações. A questão é, você crê que Jesus pode fazer isso na sua vida? Se você crê, então caminhe confiante nesse Cristo, que é a luz do mundo, que te dá segurança, mesmo diante da morte. Amém? Oremos.